Diante dessa falta de acordo sobre a reforma tributária, o governo concentra os esforços para tentar aprovar pelo menos o projeto de lei que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vem a ser o CARF, e que isso ocorra ainda nesta semana. Só que essa proposta recebe um carimbo diferente. É um carimbo de urgência constitucional, ou seja, essa pauta, esse assunto da casa tranca todos os outros, enquanto não for aprovada, né, Carol Rosito? Ou seja, se não tirar esse assunto da frente, tem um tantão de outras coisas tão importantes também para o Brasil que simplesmente não passam. Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. A gente já está na metade da semana, né? Hoje é quarta-feira e aquela pauta econômica desenhada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não avançou. Claro que o primeiro item da pauta era essa questão do PL do CARF, que foi adiado mais uma vez, estava prevista para acontecer ontem, mas o próprio relator, o deputado Beto Pereira, chegou a admitir que o texto tinha sido divulgado um pouco em cima da hora, na última segunda, que os parlamentares não tinham tido tempo para estudar e que isso então seria remarcado para esta quarta. Pelo menos essa foi a justificativa oficial. Isso porque nos bastidores a gente sabe que tem partidos ali do chamado Centrão que trabalham com a possibilidade de adiar mais uma vez essa votação ali, passando um recado para o Palácio do Planalto. O motivo seria então essa insatisfação com a relação entre os parlamentares, entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, especificamente ali com a Secretaria de Relações Institucionais, mesmo com essa liberação de emendas que vocês estavam comentando agora, né? Quase 467 milhões de emendas parlamentares foram liberadas da semana passada até esta terça-feira, como uma maneira ali de negociar e articular, isso faz parte do jogo político também. Mesmo assim, esses parlamentares seguem insatisfeitos com a articulação e a ideia, então, passar um recado para o Palácio do Planalto, tentando travar essa votação do CAF. De qualquer maneira, Elisa, o governo, aliados do presidente Lula, querem garantir a votação do CAF, pelo menos até o fim da semana, quinta, sexta-feira, no máximo. Primeiro, porque, como a gente disse, está travando a pauta da Câmara dos Deputados, impedindo a análise de outras matérias de interesse do governo também na área econômica, como o marco fiscal, que vem em seguida, e a própria reforma tributária, mas não só isso, mas também porque estão de olho ali na possibilidade de aumentar a arrecadação com essas mudanças, então, da questão do voto de qualidade do CAF em cerca de 50 bilhões de reais, mais ou menos, é a previsão da equipe econômica do governo. De qualquer maneira, está marcada a sessão a partir das 2 horas da tarde no plenário da Câmara. Nesse momento, o presidente Arthur Lira está reunido com líderes na residência oficial, com certeza colocando esse assunto na pauta também. Eu volto com você. Muito bem, Carol Rosito, conversando com a gente ao vivo de Brasília. Deixa eu voltar para a capital federal, agora com a Basília Rodrigues. Basília, fica parecendo que esse movimento todo, né, desse pacotão de medidas econômicas e assuntos, é tipo assim, você mira algo grande, mas para pelo menos tentar acertar os outros assuntos, né? Você mira a reforma tributária, mas se a gente sair só com o CARF aprovado essa semana, já é uma vitória para o Ministério. Sim, pois é, vai ganhando no caminho e de fato, né, você lança 3 para ver se consegue pelo menos quitar 1 ou 2 nesse caminho aí de consensos e desavenças, né, na hora da discussão dessas propostas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, hoje cedo fez uma publicação em suas redes sociais destacando que é prioridade para ele até terça-feira. Então, reforma tributária, aprovação da votação do CARF, tudo isso deve sair, pelo menos em primeiro turno, ainda nesta semana, no que depender do prestígio pessoal, no envolvimento pessoal do presidente da casa. Faz toda a diferença quando você tem alguém ali no leme, né, deste barco, ditando o que é prioridade, para que caminho seguir. Não à toa, nesta semana, nem tivemos comissões parlamentares de inquérito, nem mesmo a mais importante, ou pelo menos a mais falada de todas, que é a CPMI do 8 de janeiro. Vale destacar a importância dessa votação do CARF, porque como essa proposta foi encaminhada pelo governo federal na condição de urgência, né, com um pedido de urgência, isso tranca a pauta. Durante 45 dias, o Congresso, porque como é o regime de urgência, é mais célere, durante 45 dias o Congresso poderia ter votado esta proposta, isso não aconteceu, então o período de urgência dos 45 dias já foi exaurido. Com isso, tranca a pauta. Com isso, só pode aprovar
se for PEC, se for medida provisória, então são itens de maior urgência que poderiam passar na frente do CARF. O CARF, a proposta sobre as novas regras do CARF, não trancam, por exemplo, a votação da reforma tributária, mas todo o restante, como retomar a votação do arcabouço fiscal, que estava na Câmara, foi para o Senado e volta agora em caráter final para a Câmara dos Deputados, fica em suspenso até que o plenário da Câmara bata o martelo mesmo sobre essa proposta do CARF. Então, é um jogo em que você tem que liberar a pauta para aprovar o que é prioridade. No caso aí, não coloca dificuldades a mais, né, para a reforma tributária, mas para a conclusão da votação do arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, enfim, sim.